Amém. Querido, eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, que o Senhor tem mexido no meu coração há algumas semanas já, e eu estava esperando isso se formar e se concretizar melhor no meu coração, para que eu viesse ministrar essa palavra. E essa semana, na segunda-feira, o Senhor começou a falar forte ao meu coração e trazer todo esse conteúdo que eu quero ministrar aqui. Eu quero ser bem simples, bem objetivo, eu não quero dificultar a compreensão, eu quero que você possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para derramar aqui sobre a nossa vida através da palavra de Deus. Então você que está aqui, você que está em casa, para tudo agora, né? Presta atenção, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, a sua vida, e eu tenho certeza que algumas coisas vão mudar no nosso coração a partir dessa palavra. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu a frase, ninguém é perfeito. Quem aqui já ouviu essa frase? Quem aqui já ouviu essa frase? Ninguém é perfeito. Isso é verdade, não é? Os casados aqui, você casou com alguém perfeito? Vai fazer moral, quer fazer moral, paga a janta para essa dona aí. Pode falar a verdade aqui. Você casou com alguém perfeito? Não. Né? Tirando a Marina aqui, ninguém mais casou com alguém perfeito aqui. Ué, irmão, se eu não valorizar meu peixe, quem vai, né? Não, a gente não casou com alguém perfeito, né? A gente casou com alguém que tem falhas, que tem erros, não é? Alguém que de vez em quando tem dia que a gente... Sabe? Amor, né? Todo mundo aqui que tem filhos, seus filhos são perfeitos? Não. Irmão, tem dia que dá vontade de vender eles no OLX. Tem. Anuncia e vende. Não é? É ou não é? Principalmente quando aqueles, né, que está entrando na adolescência, saindo da adolescência, entrando na juventude, que fica um pouquinho pior assim, né? Pelo menos umas 3 vezes na semana dá vontade de anunciar, não dá? É verdade. Mas a graça, querido, está mesmo em não ser perfeito, né? Mas se a gente olhar para a nossa vida, nós vamos ver que nós não somos perfeitos, né? Você casou com alguém que não é perfeito, você tem filhos que não são perfeitos, você se relaciona com amigos que não são perfeitos, mas se você olhar para um outro prisma também, você vai ver que nessa pessoa que você casou, existem qualidades. É ou não é? Pelo menos uma, irmão, tem. E ele é muito bom nisso, ele é trabalhador, ele é esforçado, ele ajuda em casa, alguma coisa boa você tem para falar dos seus filhos, dos seus amigos, e quando nós olhamos para a Bíblia não é diferente. Nós vemos homens e mulheres na Bíblia, como eu, como você, que erram, que falham, que têm erros, que são chatos de vez em quando, mas se a gente olhar para dentro deles, nós vamos ver que ali existem virtudes. E o Senhor começou a falar comigo a respeito disso. O Senhor começou a falar comigo a respeito de 2 homens da Bíblia, Paulo e Davi. Se você for olhar para a história de Paulo e para a história de Davi, você vai ver que esses 2 camaradas, eles eram bem distintos, bem diferentes. Mas cada um tem o seu ponto positivo. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, o tema dessa palavra então é atitudes de Paulo com o coração de Davi. Se você olha para a história de Paulo, você vai ver Paulo um camarada com atitudes certas, atitudes positivas, né? Tudo que ele faz dá certo, ele é correto em tudo que ele faz, as suas atitudes são corretas. Mas você vai ver que o coração dele é um pouquinho ruinzinho, não é? Ele está andando com o João Marcos dá uma pisada na bola, ele já fala, tira esse menino de perto de mim, né? E de repente quando você olha para Davi, você vê um camarada com um coração fantástico, que ama a presença do Senhor, que ama pessoas, mas que tem algumas atitudes, é ou não é? Então o Senhor falou comigo há algumas semanas atrás, e foi daí que eu comecei a buscar um pouquinho disso. O Senhor disse para mim, William, você precisa ter a atitude de Paulo com o coração de Davi.
Eu queria olhar então para a vida desses dois homens com você. E talvez se a gente olhasse então primeiro para a vida de Paulo, nós poderíamos olhar para Paulo e definir que Paulo é alguém resiliente. Resiliente é aquele que sempre volta ao seu estado de origem, ao seu estado natural. Você já viu pelo menos algum vídeo, alguma coisa, daquele pessoal que vai fazer, tá talvez com uma lesão por esforço repetitivo ali, e de repente eles começam a fazer uma fisioterapia com uma bolinha, sei lá se é silicone, borracha, plástico, o que é aquilo, você fica apertando aquela bolinha, não é? Fazendo exercício ali. Quem já viu isso? Alguém já viu? Já viu? Alguém já fez isso? É engraçado que você aperta, parece que aquela bolinha vai estourar, não é? Ela fica achatadinha. Você pode ficar meia hora, 40 minutos, a hora que você terminar de fazer ali o seu momento de fisioterapia e você colocar a bolinha de volta, ela vai estar no mesmo estado, no mesmo lugar, do mesmo jeito quando você começou. Já viu, talvez presencialmente ou em algum vídeo, o pessoal com aquelas bolas desse tamanho assim que faz pilates? O povo deita em cima daquela bola, não é? E rola para lá na bola, e rola para cá na bola. E às vezes são pessoas normais, né? Mas às vezes vem aquele mais cheinho e você olha e fala: ai meu Deus, essa bola não vai aguentar. E a pessoa deita na bola e rola na bola e vai. E a hora que a pessoa termina, a bola está do mesmo jeito, no mesmo formato. Se a gente olha para a vida de Paulo, nós vamos ver que essa resiliência também é na vida de Paulo. Paulo é um camarada que sofreu tudo que você possa pensar. Paulo apanhou, Paulo foi preso, Paulo passou por naufrágio, Paulo passou, cobra picou Paulo, tanta coisa aconteceu, ele foi caluniado, foi rejeitado, ele passou fome, tanta coisa acontece na vida de Paulo, mas Paulo sempre se mantém do mesmo jeito. Paulo sempre se mantém firme, Paulo sempre se mantém constante. A atitude de Paulo é essa: não importa o que venha sobre a minha vida, não importa os obstáculos que vão vir sobre mim, não importa quem vai se levantar contra a minha vida, eu vou permanecer aqui, fiel, inabalável. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso número 6, esse texto fala do momento que o apóstolo Paulo está quase para partir já, ele está no final da sua vida. E ele então escreve na carta e ele vai fazer uma análise de si mesmo nesse momento. E de repente, 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 6, ele vai dizer: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida se aproxima. O que eu tenho a dizer a respeito de mim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça está me aguardando, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amarem o dia da sua vinda. Paulo está chegando no final da sua vida, no final da sua história, e de repente Paulo tem que fazer uma análise da sua vida. Paulo vai falar a respeito de si mesmo, e a conclusão que Paulo chega no final de tudo isso é: eu combati o bom combate, eu fui para cima. Paulo não era daquelas pessoas que deixava para amanhã, sabe? Amanhã eu vou caminhar. Conhece alguém assim? Não, amanhã eu vou começar um regime. Já ouviu isso? Não, amanhã eu vou melhorar a minha alimentação. Não, amanhã eu vou começar um jejum. Daí chega dezembro: não, porque a partir do dia 1º de janeiro eu vou fazer devocional todo dia. Mas nunca começa, mas nunca faz. Gente que quando os problemas chegam, ele se esconde, ele corre. Paulo está dizendo: eu não fiz isso, eu não fui assim, eu combati, o combate que estava à minha frente, aquilo que veio sobre mim, eu fui para cima, eu combati, eu venci, eu ganhei.
Paulo está dizendo, eu não fui desleixado com aquilo que estava na minha frente, eu não fui desleixado com a minha família, eu não fui desleixado com o ministério, eu não fui desleixado com nada. O que estava na minha frente para fazer, eu fiz. Eu não deixei para os outros, eu não fiquei culpando os outros por aquilo que não dava certo na minha vida. Eu fui à luta, eu venci. Ele chega no final da sua vida e ele pode dizer, olha, eu combati. Mas mais do que isso, ele fala, eu acabei a carreira. Quantas pessoas têm a sua vida marcada por começar e nunca terminar? Você já viu alguém assim? Já começou não sei quantos cursos e parou na metade. Começou a namorar e já largou, já parou. E já mais uns 3 já foi e já começou e parou também. Começou a vir para a igreja e parou de novo. Começou a ir na célula, começou a virar crente e já desviou de novo. Paulo está dizendo, eu não sou assim. Eu completei a carreira. Ele diz, eu fechei o ciclo, eu não parei na metade, eu não deixei as coisas incompletas na minha vida, eu acabei. Sabe, essa é a atitude de Paulo. Paulo está dizendo, olha, aquilo que estava diante de mim para fazer, eu fiz, eu peguei para fazer, eu fui do começo ao fim, eu entreguei pronto. Escolhe alguém perto de você aí, olha bem na boca dos olhos dessa pessoa e diz para ela assim, talvez. O talvez, querido, é para a gente não ser tão agressivo com a pessoa, tá? Então diga aí, talvez Deus está falando com você hoje. Diga assim, você precisa combater o seu combate. Não, fala forte com essa pessoa, fala assim, não é alguém que vai lutar por você, é você que vai lutar o combate. Mas olha para essa pessoa e diz assim, e talvez Deus também está falando com você. Você precisa terminar o que você começou. Diga assim, para de desistir. Sabe, querido, o que eu mais ouço na igreja? Gente que diz assim, eu quero parar com o ministério. É o que a gente mais ouve. Independente porque quer parar. A palavra diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, nessa pessoa o Senhor não tem prazer. Paulo está dizendo, eu completei a minha carreira, eu acabei a carreira, aquilo que o Senhor colocou na minha mão, eu fui até o final, eu fiz, eu não desisti. Sabe, querido, tem uma estatística que fala que no ano de 2020, uma porcentagem de 20% das pessoas que estavam matriculadas em algum tipo de curso, seja ele curso profissionalizante, faculdade, e até mesmo pessoas que estavam no ensino médio, prestes a concluir, 20% das pessoas que estavam matriculadas em algum tipo de curso, desistiram no ano de 2020. Trancaram matrícula, não pararam. Nessa estatística também está crianças lá no ensino médio, fundamental, que os pais não foram buscar material, que não assistiram pela televisão. 20% de toda a população brasileira que estava fazendo algum tipo de curso, pararam no meio do caminho no ano de 2020. Daí você pode olhar para mim e dizer assim, pastor, mas eu parei porque eu tinha um motivo. Paulo tinha motivo para parar também no meio da caminhada. Eu lembro que há alguns bons anos atrás, nós passamos por algumas coisas, a igreja passou por um momento difícil, e de repente a gente se viu sem cadeira, a gente se viu sem som, se viu sem tudo. Voltamos, a igreja já tinha crescido, voltamos à estaca de 12 pessoas, a gente tinha um salão aqui na Bento Munhoz, era R$700 o salão, 700 e alguma coisa o salão. Alguém aqui chegou a congregar ali na Bento Munhoz? A Márcia, acho que é Márcia, né? O Vinícius também. Mais alguém chegou a congregar ali na Bento Munhoz? Você chegou aí lá na Bento Munhoz, Angélica? Não, né?
E nós nos vimos assim, no meio daquilo, vamos desistir, vamos parar, vamos deixar isso não é para nós. E o Senhor falou ao meu coração com essa palavra de Paulo dizendo, eu combati. Então nós olhamos para dentro de nós, olhamos para dentro da igreja, o que nós podemos fazer? Conseguimos uma máquina de costura. Irmão, eu não sabia costurar, até hoje eu não sei, né? Era uma inspiração divina ali. E nós começamos a fabricar tapete. Então a gente começou a vender o tapete, comprou o som, essas caixas aqui maiores, ó, essa daqui, aquela ali, tem alguns cabos aqui, microfones que são daquela época ainda. Compramos um som, a mesinha de som era desse tamanho assim. Mas querido, uma mesinha de som, essas 3 caixas, uns fiozinhos, 2 microfones, ficou R$4.000. E a gente parcelou aquilo. Como que nós vamos pagar? Vamos vender tapete. Irmãos, o primeiro tapete que a gente fez, nem para a casinha do cachorro não servia. Pensa numa coisa feia, desengonçada, mal costurada. Eu, a mãe e a Marina. Veio a segunda máquina, a gente ganhou também, e a gente começou a orar, Espírito Santo nos ajuda, nos dá sabedoria, e o negócio começou a ficar bonzinho assim. E a gente vendia o jogo de tapete, a passadeira para pia, e mais 2 menorzinhos para pôr no fogão, outro para pôr na porta. Feio. Ele foi ficar bonito, irmão, depois que a gente já tinha pagado o som. Daí que a gente conseguiu deixar ele bonito, assim, bem, um joguinho bem afeiçoado, sabe? O povo comprava, não era porque gostou, porque era bonito, porque falava que era para ajudar a igreja, né? Compra para ajudar a igreja, nós temos que pagar o som da igreja, e as pessoas ficavam com dó, né? Porque olhava para a gente, esse cara não vai conseguir vender para ninguém, eu vou comprar para ajudar a igreja, né? Daí a pessoa ainda falava para você, eu vou comprar, para a igreja eu vou comprar, não é? Se usou, não sei. Mas querido, a gente passava a semana inteira, busca retalho numa empresa, separa retalho, costura aqueles retalhos, faz aquilo virar um tapete, daí não acabou ainda, tem que vender o tapete, daí não acabou, tem que receber o tapete que você vendeu, entendeu? Que aquele negócio que a pessoa compra e fala, ó, dia 15 eu te pago, dia 15 não sei de que ano, né? De que mês. Irmão, nós suamos, sofremos, mas eu fico pensando, se a gente tivesse desistido lá na Bento Munhoz, a gente não teria vivido aquilo que vivemos lá na Parnaíba, e a gente não teria vivido aquilo que nós estamos vivendo aqui na Antonina. Eu fico pensando que talvez se eu tivesse desistido lá na Bento Munhoz, essa igreja aqui talvez não existiria, esse salão seria alguma coisa, não é? Porque a igreja que estava aqui também ia fechar. E de repente, se a gente desiste no meio do caminho, se a gente para no meio da caminhada, você não estaria aqui hoje. Dezenas de pessoas que têm sido abençoadas pelos cultos, pelas lives. Querido, domingo passado não tinha gente presencialmente aqui, era só a live. No meio da live Deus começou a liberar palavras de revelação, palavras de conhecimento a respeito de dores específicas, e gente que estava na casa do outro lado de Cambé foi curada. Mas isso não ia acontecer se eu não tivesse combatido o bom combate lá atrás. Passado vergonha para vender aqueles tapetes bonitos. Completado a carreira, nós fechamos um ciclo lá naquele lugar. E olha como Deus fez hoje. Olha o que Deus fez conosco hoje. Olha o que Deus está fazendo com a igreja hoje. Paulo diz, eu acabei. Eu não deixei pela metade, eu não desisti quando as oposições vieram, eu não parei de servir ao Senhor quando as pessoas se voltaram contra mim. E por último ele diz, além de combater o bom combate, além de completar a carreira, não deixar nada para trás, ele diz assim, eu guardei no meu coração a fé. Existe uma outra estatística aqui que eu queria compartilhar com você, que no ano de 2020, eles não têm ainda um número preciso para nos dar, mas uma estatística fala que dos últimos 10 anos, nunca se viu como no ano de 2020,
o tanto de pessoas que abandonaram algum tipo de fé que professavam. Pessoas que não acreditam mais, pessoas que desistiram de servir ao Senhor, pessoas que se decepcionaram com alguma coisa e jogaram isso na conta de Deus. Mas Paulo está dizendo: olha, eu passei por muita coisa, eu cheguei no final da minha vida, eu posso dizer uma coisa: eu guardei a minha fé, eu não deixei ninguém abalar a fé que estava dentro do meu coração, eu não deixei situações, oposições, pessoas, palavras, pensamentos acabarem com a fé que estava do meu coração. Ele diz: eu guardei a fé aqui dentro, e eu cheguei no final da minha vida, e hoje ainda tem fé. Como anda a tua fé, querido? Será que se hoje fosse o seu último dia de vida, se próximo da meia-noite ali o Senhor fosse levar você embora hoje, será que você poderia dizer como Paulo: combati o combate, completei a carreira, guardei a fé, eu não desisti, eu não parei, eu não entreguei nada, eu não deixei nada pelo meio do caminho? Paulo tinha todos os motivos para estar dizendo qualquer outra coisa a não ser isso aqui. Mas ele chega no final da sua vida e diz: entre meio a altos e baixos, eu permaneci inabalável, porque a palavra de Deus vai nos dizer em Salmos: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam, eles permanecem firmes para sempre. Isso fala de onde nós temos depositado a confiança do nosso coração. Deixa eu dizer uma coisa para você: se a confiança do seu coração estiver em pessoas, mais cedo ou mais tarde você vai se frustrar. Se a esperança do seu coração estiver na igreja, mais cedo ou mais tarde você vai se frustrar. Porque não existe igreja perfeita, não existe pessoa perfeita. Se bem que a nossa está bem beirando lá, né? Vocês riam, não sei se é acordando, discordando. Ele olha no final da sua vida e diz assim: aconteceram muitas coisas, mas eu permaneci, eu fui resiliente, eu não desisti. Mas eu quero destacar 3 momentos da vida de Paulo, que fala sobre 3 atitudes do coração de Paulo que eu e você também precisamos ter. O primeiro é um texto que está, anota aí, nós não vamos ler não, que o texto é longo, eu vou só situar você. Está em Atos capítulo 16, a partir do verso 16. Paulo e Silas estão pregando na cidade, e por 2 dias eles estão pregando, e tem uma menina vindo atrás deles. Eles vão andando e a menina vai atrás gritando e falando coisas. Essa menina tinha um espírito de adivinhação dentro dela, e de repente Paulo e Silas ficam incomodados com aquela moça, tem alguma coisa errada com essa moça, e de repente Paulo, tomado de fé, de ousadia, vira para aquela moça e fala: espírito imundo, eu te repreendo, sai dela em nome de Jesus. E aquela moça ficou livre. E de repente algumas pessoas ganhavam dinheiro com as adivinhações daquela moça. E eles então se viram contra Paulo e Silas. Eles vão até os governantes ali da época, e Paulo e Silas vão presos. Mas mais do que isso, Paulo e Silas, eles são açoitados, eles são amarrados num tronco, sem nada nas costas, sem roupa, e alguém E depois disso, querido, não tem alguém que vai ali pôr uma salmorinha nas costas, sabe? Não, eles são jogados numa prisão. Mas a palavra diz algo interessante. Irmão, vamos pensar comigo aqui. Você está ali no calçadinho de Cambé. Não é calçadão, não é, calçadinho, ali de Cambé. E você está pregando a palavra para alguém, e aquela pessoa recebe Jesus, e alguém está incomodado que você está pregando, chama a polícia, e você vai preso, e daí a polícia, a hora que chega lá na delegacia, te dá uma coça. Isso não é difícil de acontecer, né? Porque a polícia gosta de dar uma coça, né? Então, mas você leva uma coça e põe você lá na prisão. Poxa, que injustiça, não é?
Você estava fazendo algo tão bom, você estava pregando o evangelho. Alguém foi abençoado através da sua vida, e em troca você apanha, em troca você é preso, você é caluniado. Não levanta a mão não, irmão, não precisa, não vamos fazer isso agora não. Quantos de nós, nesse momento, iriam murmurar? Poxa, eu faço, ninguém me dá valor. Já ouviu alguém assim? Poxa, por mais que eu faça bom, ninguém vê, ninguém me olha, que injustiça. Paulo e Silas escolhem no momento de dificuldade, no momento de prisão, no momento de açoite, eles não sentam um com o outro para falar das dores que eles estão sentindo nas costas, eles não sentam um com o outro para reclamar de como foi injusto aquilo que aconteceu com eles, não. A palavra diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas começam a cantar louvores ao Senhor. Diga comigo assim, atitudes de fé. Essa é a primeira atitude que Paulo tem diante de vários problemas da sua vida. Paulo escolhe não sentar e reclamar. Tem gente que a vida nunca muda porque ele não se levanta. Cada coisinha que acontece na vida dele, ele senta para reclamar com alguém. Daí o pastor cansou de ouvir. Na próxima coisa que acontecer, ele vai lá no líder de célula para sentar com o líder de célula e fazer o mesmo choro, a mesma ladainha. A vida não vai, não anda, não flui. E por que não flui? Porque eu escolho me sentar para reclamar em vez de me levantar e dizer, eu vou continuar. Irmão, se cada pessoa ao longo da nossa vida, cada pessoa que se levantou contra a gente, cada pessoa que falou uma injúria, uma calúnia da gente, cada pessoa que liberou uma palavra, né? Gente que falou para nós que não ia dar um ano, a igreja ia fechar, e por aí vai, tantas coisas que nós já ouvimos. Se cada vez que alguém fizesse alguma coisa contra a gente se assentasse e chorasse, onde a gente estaria? Paulo e Silas estão presos, as costas estão todas ardidas, às vezes no couro vivo, de tanto apanhar, mas eles escolhem louvar o Senhor. O que você tem escolhido no meio da dor e do sofrimento, o que você tem escolhido fazer no meio das pressões diárias, o que você tem escolhido fazer com aquelas pessoas que se levantam contra você e tentam derrubar você e tentam ver seu mal. Não, pastor, eu tenho que ir buscar os meus direitos. A palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Existem coisas, querido, nós não vamos ganhar aqui, nós vamos ganhar aqui. Paulo e Silas escolhem adorar ao Senhor. Atitude de fé. Nós não estamos vendo possibilidade, nós não estamos vendo saída, a coisa está feia, estamos trancados aqui, está um caos a nossa vida, mas nós escolhemos no meio do caos cantar ao Senhor, nós escolhemos no meio do caos liberar louvores de adoração ao Senhor, porque Ele é poderoso, porque Ele cuida da nossa vida, porque nós sabemos que daqui a pouco Ele vai fazer algo novo na nossa vida. E a palavra diz que enquanto eles cantavam, vem um terremoto, as portas das prisões são abertas, as algemas que estavam prendendo eles caem por terra, e eles se encontram livres. Mas deixa eu ressaltar uma coisa com você aqui. Não abre só a porta da prisão de Paulo e Silas, não cai só a algema de Paulo e Silas. A palavra diz que a porta de todos foi aberta, a algema de todos caíram. Deixa eu dizer uma coisa para você, será que todo mundo que estava ali preso merecia ser liberado naquele momento? Eu acho que sim. Primeiro estágio que nós fizemos em uma outra cidade, a gente fazia um culto toda quarta-feira à tarde na cadeia. A gente entrava lá e
cantava louvores e pregava a palavra para os detentos. E gente, que coisa linda, eu nunca vi tanta gente inocente na minha vida. Nunca. Elias, era coisa linda, só tinha gente inocente, boa, que nunca fez nada para ninguém ali, sabe? Mas foi um tempo lindo, né? Nós fizemos uma célula lá, nós batizamos gente lá dentro da penitenciária, foi um tempo muito lindo, mas eu descobri que todo mundo que estava lá estava injustamente, entendeu? Ninguém tinha cometido nada. É verdade, gente, Não, é verdade que eles falavam, não que eles não tinham feito nada. Você acha que todo mundo que estava preso lá junto com Paulo e Silas era tudo gente boa, era tudo gente que não tinha feito nada, que estava ali injustamente como Paulo e Silas, mas quando a bênção de Deus é derramada sobre Paulo e Silas, ela é tão forte, tão poderosa, que todo mundo que está em volta é impactado pelo terremoto que vem sobre Paulo e Silas. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você se coloca em uma postura, em uma atitude de fé, toda a sua casa, a sua vizinhança, o seu bairro, toda a sua empresa vai ser abençoada, porque o Senhor derramou sobre a sua vida, e quando Ele derrama em abundância. Deus pode mudar a história da sua empresa só por causa de você. Às vezes o seu patrão nem merece ser abençoado, aquele miserável merecia falir, mas porque você está ali e a bênção do Senhor está sendo derramada sobre você, até a sua empresa vai prosperar. Quais são as atitudes que você tem tido no meio das crises da vida? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, sentar e chorar é terapêutico. Às vezes a gente precisa pôr para fora, às vezes a gente precisa chorar, mas sentar e chorar não resolve vida. É preciso se levantar. E Paulo e Silas se escolhem se levantar em adoração, se levantar em louvor, em gratidão ao Senhor. Nós estamos aqui, o momento é difícil, mas o Senhor é bom, eu sei que Ele é bom, eu sei que eu ainda o louvarei, eu sei que daqui a pouco Ele vai se levantar e vai abater os meus inimigos. Tenha atitudes de fé na sua vida. Escolha crer, independente do que está acontecendo com você. Por mais que todo mundo está dizendo que não vai dar certo, por mais que todo mundo está dizendo que você nunca vai ser feliz, por mais que todo mundo está dizendo que você nunca vai casar com alguém abençoado, por mais que todo mundo está dizendo que aquela pessoa que você ora e clama tanto nunca vai se converter, independente do que está acontecendo, escolha sempre levantar sua mão e cantar louvores ao Senhor, e dizer: o Senhor é bom e eu ainda o louvarei. A atitude que você tem no meio da crise vai determinar quanto tempo você vai passar no meio dessa crise. Um segundo texto que eu quero compartilhar com você, falando sobre uma segunda atitude do coração de Paulo, está em Atos capítulo 26, verso 12 ao 19, anote aí. Paulo está fazendo a sua defesa ao rei Agripa, o rei que iria decidir a sua sentença. E Paulo começa no início ali de Atos 26 a contar a sua história. Ele conta toda a sua história, que ele estava com uma carta para prender aqueles que eram discípulos de Jesus, e no meio do caminho ele encontra uma luz brilhante e ele cai da montaria. Então Jesus fala com ele tem uma experiência com Jesus, e ele conta como ele viveu depois disso, aquilo que ele fez, as viagens missionárias. Ele vai contando toda a sua história. Mas no verso 19 do capítulo 26 de Atos, ele vai encerrar sua defesa para o rei Agripa, dizendo: pelo que, ó rei Agripa, quanto a mim tenho que dizer, eu não fui desobediente à visão que o Senhor havia me dado. Ele está diante do rei, ele está prestes a ser condenado, mas ele conta toda a sua história para o rei. Ele diz assim: olha, você pode me condenar, você pode me mandar preso hoje, você pode fazer o que você quiser, mas eu tenho um orgulho no meu coração.
E esse orgulho eu recebi uma visão de Deus e eu fui obediente a ela. E se eu tiver que ser preso por causa dessa visão, e se eu tiver que ser açoitado por causa dessa visão, e se eu tiver que fazer o que for para fazer por causa da visão que eu recebi de Deus, o Senhor pode fazer, mas um orgulho está aqui dentro do meu coração. Eu recebi a visão e eu obedeci a ela. O Senhor falou algo a meu respeito e eu fui adiante, eu obedeci. Sabe quantas vezes nós queremos ser usados pelo Senhor de forma grandiosa, nós queremos receber, sabe, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Quantas pessoas me perguntam: pastor, como que a gente faz para ouvir a voz de Deus? Querido, se você não for fiel nas pequenas coisas, o Senhor nunca vai te colocar nas grandes, se você não for obediente nas pequenas coisas. Sabe quando você estava no culto, antes da pandemia, e tinha alguém perto de você, e talvez você sentiu no seu coração assim: abraça essa pessoa que está do lado. Você falou: meu Deus, isso deve ser coisa da minha cabeça. E mais uma vez você sentiu, você precisa abraçar essa pessoa que está do seu lado, ficando louca. E o Senhor continua insistindo: abraça a pessoa que está do seu lado. E você continuou fingindo que não estava ouvindo. E você foi embora para sua casa. E você não abraçou. Se você não for obediente nas pequenas coisas, Deus nunca vai te levar nas grandes. São passos de fé que eu dou todos os dias. São passos de fé que eu escolho dar a cada manhã. A atitude de Paulo é a atitude de alguém que obedece. Paulo diz: o Senhor falou comigo, e cada vez que o Senhor falava comigo e Ele me dava uma tarefa para fazer, eu era obediente, eu ia lá e fazia. Então o Senhor pode me prender, mas o Senhor não pode falar que vai me prender porque eu fui desobediente. Quantas vezes o Senhor está falando conosco, o Senhor está nos pedindo algo, o Senhor está nos falando: entrega algo. Quantas pessoas passam anos lutando com Deus, agarrado em coisas que não são mais para você, e Deus está falando: olha, esse relacionamento não cabe mais para você, não é essa pessoa, só está te fazendo mal. Mas eu amo tanto. Sabe, gente que se apega nas coisas. Deus está falando com você há tempos: passe esse carro para frente, chegou a hora de pegar um carro novo. Você está lutando com Deus, você está lutando com Deus, e daí de repente o carro começa a dar problema, porque é uma coisa assim: toda vez que Deus fala alguma coisa para você e você finge de louco, você finge demência, Deus fala: você quer que eu desenho? Apegado. Gente que olha para coisas que tem e diz assim: eu gosto tanto disso. Gente que olha para pecados: mas é tão bom, pastor. Pastor, mas eu fumo só quando eu estou muito estressado, porque daí me relaxa. Não, pastor, é só um golinho de vez em quando, para dar aquela relaxada, aquela espairecida, que eu estava muito estressado. E o Senhor está dizendo para você: para. O Senhor levanta pessoas para dizer para você: isso está acabando com a sua saúde. O Senhor levanta pessoas, amigos seus, sabe, sem aquela voz: eis que te digo, eis que te falo. Deus coloca amigo mesmo, que olha para você e fala: larga de ser besta, você está acabando com a sua vida. Porque Deus é simples. Mas você diz: não, tão bom. A gente se apega a pecados, a pessoas,
amigos que não são amigos, gente que está querendo ver você cair a qualquer momento, mas você diz, eles são tão legais, e o Senhor está dizendo, larga dessa pessoa, tira da sua vida, isso não é amigo. Ah, mas é tão legal. Paulo está dizendo, olha, eu chego no final da minha vida, e eu posso dizer uma coisa com muito orgulho, você pode me prender agora, mas você não pode dizer que eu não fui obediente à visão que Deus me deu. Tudo que Deus me pediu na minha vida inteira, eu fui obediente. O que é que Deus está te pedindo? O que é que Deus está falando para você? Chega, basta. Mas daí é mais fácil desobedecer a Deus, é mais fácil entregar o cargo na igreja que parar com o pecado, é mais fácil continuar com aquela pessoa que nos faz mal e afastar as pessoas de Deus que falam a verdade que nós precisamos ouvir. É mais fácil chegar na igreja e dizer assim, hoje eu não vou tomar a ceia, ai, porque eu não estou merecendo. Não é com a ceia que você tem que parar, abençoado, para não falar outra coisa. Você tem que parar com o pecado, você tem que parar com aquilo que está destruindo a sua vida. Não é o cargo na igreja que você tem que entregar, não. Você tem que entregar aquilo que Deus está falando para você. Para, que isso é errado, isso está te destruindo. Fala comigo, amém, Senhor. Olha para alguém perto de você e diz, Deus está falando com você? Não, escolhe alguém aí. Escolhe alguém que você vai olhar bem no olho da pessoa. Escolhe uma pessoa, olha bem no olho assim. E fala para ela assim, em Apocalipse está escrito, quando você ouvir a voz do Senhor seu Deus, não endurece seu coração não. Fala para essa pessoa, amolece esse coração aí. É com você mesmo que Deus está falando. Ah, vamos aplaudir ao Senhor, Ele merece. Não, direito. Irmão, eu estou indo com tudo, é que já faz umas semanas que Deus está em mim aqui, entendeu? Então eu estou despejando tudo de uma vez só. Oh Jesus, nos ajuda. Então a primeira é atitudes de fé, segunda é atitudes de obediência. Paulo era obediente ao Senhor, a visão de Deus para a sua vida. E a terceira atitude são atitudes de esperança. Em Atos capítulo 27, no texto da frente, Paulo então está indo para ser interrogado na Grécia, e quando eles estavam para sair de navio, o Senhor falou com ele, disse assim, olha, não é bom vocês sair, porque vocês vão pegar uma tempestade no meio do caminho. Então ele chega até o comandante do navio e diz, olha, o Senhor a quem eu sirvo falou comigo, e ele diz para a gente não sair hoje, porque vai vir uma tempestade. O camarada então, comandante do navio, dá uma risadinha da cara dele, seu Deus falou? Então seu Deus está falando? Nós vamos sair hoje. Querido, quando eles estão no meio do mar já, vem uma tempestade sobre eles. E de repente todo mundo começa a se desesperar, e Paulo vai orar. E o Senhor libera uma palavra ao coração de Paulo, no verso 19, o Senhor diz assim para Paulo, olha, por causa da desobediência do comandante, o navio vai ser destruído, vai naufragar, ele vai ser destruído na tempestade. Mas eu não vou deixar que a vida de ninguém que está nesse navio aqui morra. Irmão, naquele exato momento, Paulo poderia ter sido possuído por um espírito feminino, e ido lá no comandante, olhar bem na cara dele com aquela cara feminina,
e dizer: eu avisei. Ele poderia. Sabe quando você está, irmão, boladão, está dando errado, e a pessoa ainda veio de vir ajudar, dar uma palavra de esperança, né? Ela chega perto de você e fala: eu avisei. Daí você faz que nem Adão, né? É a mulher que o Senhor me deixa, dá um jeito nela. Paulo poderia ter feito isso, querido. Paulo se coloca no meio do navio. Diz: gente, presta atenção aqui. Meu Deus falou comigo. E ele disse para mim que por causa da desobediência sua, comandante, o navio vai ser destruído. Mas ele também prometeu para mim que ninguém que está aqui no navio vai morrer. Então anima o coração de vocês. Nós vamos sair dessa vivos. Irmão, ele tinha informação de salvação e ele poderia escolher guardar aquilo para ele. Deus, a hora que o Senhor falar, eu pulo e saio nadando daqui. Esse povo deixa que se lasque, que morra, não é? Eu avisei esse abençoado desse comandante, não é? Porque é mais fácil, em vez de ir lá e ajudar o comandante, né? É mais fácil ir lá e só falar: tá vendo? Os homens aqui, levanta a mão, homens. Levanta a mão, homens. Fala comigo assim: em nome de Jesus, todo espírito feminino nesse recinto que fala eu te avisei, eu coloco por terra agora, em nome de Jesus. Vão aplaudir ao Senhor. Aleluia. Você está livre, irmão. Você está livre, seja livre. Seja livre, aleluia. Voltando aqui sério agora. Volta sério aqui comigo agora. Que é sério, o assunto é sério. Mas que tem irmão se sentindo até mais leve agora, tem. Eu gosto de olhar para esse texto e pensar em uma coisa. Por causa da desobediência de um homem, todo mundo está no meio de uma tempestade. A sua atitude vai mostrar para você lá na frente que ela não afeta só você. Uma atitude errada sua põe em perigo toda a sua casa. Uma atitude errada sua, homem de Deus que está aqui, chefe de família, uma atitude errada sua põe a perder toda a sua família. Os seus filhos sofrem, a sua esposa sofre. Uma atitude sua, mulher, errada, põe a perder toda a sua casa, desestabiliza seu marido, desestabiliza os seus filhos. Mas Paulo escolhe não fazer como aquele comandante. Paulo escolhe se levantar no meio daquilo e dizer: no meio de tudo isso, eu quero ser uma voz de esperança para vocês. Como Paulo falou, aconteceu. O navio foi destruído na tempestade, mas todo mundo chegou em terra vivo. E o povo da ilha que eles chegaram começa então a trazer lenha, e vamos pôr fogo, e vamos fazer aí chocolate quente, trazer cobertor. O povo estava na água gelada, e de repente Paulo está com um tanto de graveto, e ele joga o graveto no fogo, e tinha uma cobra ali no meio, e a cobra pica Paulo. Ele põe então a mão no fogo, sacode, a cobra sai com medo do fogo, e tem alguém ali no meio, que a Bíblia não faz menção de contar quem é, mas eles estão sempre por aí rodeando, né? Alguém diz assim: esse camarada deve ser triste, porque se salvou do naufrágio, mas a justiça divina não quer deixar ele viver, não. E a palavra diz que todo mundo está ali em volta do fogo, mas ninguém tira os olhos de Paulo, porque estava todo mundo esperando a hora que Paulo ia cair morto. Vou dizer uma coisa para você: às vezes tem muita gente em volta de nós, mas tem gente que só está olhando para você, esperando a hora que você vai cair.
fala como amigo, sorri como amigo, toma do teu café, mas está louco para ver a sua derrota. Está todo mundo em volta do fogo, rindo, brincando, e alguém está aqui trazendo um cobertorzinho para Paulo. Dá um cobertorzinho para você aquecer. Vai morrer, miserável. Daí vem outro, olha o chocolatinho quente. Essa praga não morre. Já faz 20 minutos. Mas enquanto todo mundo está esperando Paulo morrer, Paulo se levanta no meio daquele povo e começa a pregar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não fica dando atenção para quem quer ver sua queda. Estão olhando para Paulo, esperando ele cair morto. E o que Paulo está fazendo? Pregando. Tem gente olhando para você, esperando a sua destruição. E o que você vai fazer? Viver. Bem ainda. Sorrir. Posta stories, não é? Mostra a comida que você está comendo. Não é? Cada mergulhinho é um flash, né? Tira a foto da planta, do carro, do caminho, da luz do sol que está nascendo. E alguém está esperando você cair duro, morto a qualquer momento. Enquanto ele está gastando o tempo dele, esperando você morrer, você vai fazer o quê? Vai viver. Porque eu não vou gastar o meu tempo com quem quer o meu mal. Eu não vou perder o meu tempo com quem está querendo me ver derrubado, destruído. Eu vou viver. A palavra diz que Satanás ronda ao nosso derredor como um leão tentando nos tragar. Satanás está todo momento tentando acabar com a nossa vida. Enquanto Satanás está tentando acabar com a minha vida, eu estou fazendo o quê? Vivendo. E crendo na palavra, que a palavra ainda diz que um dia o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés. E ele está vendo o meu mal, e ele está querendo me derrubar, e ele está querendo acabar comigo. E eu olho para ele e falo: um dia eu vou pisar na sua cabeça, infeliz. O maior antídoto para quem quer ver o seu mal, para quem quer ver você morto, para quem quer ver você derrotado, é viver. Então viva. Viva. Ah, pastor, mas olha, as pessoas estão tramando contra mim. Deixa tramar. Mas as pessoas estão falando mal de mim. Deixa falar. Chega uma vez, uma primeira igreja que a gente pastoreou, uma mulher chega no culto, está sentada ali, carrancuda, me vendo pregar, riu um monte no meio da pregação, não é? Que eu sempre fui assim desde o começo. Chegou no final do culto, ela falou para mim: pastor, eu vim aqui hoje só para te conhecer. Falou: que bom, né? Que glória. Eu fiquei feliz, me conheceu então. Ela falou: porque a minha filha fala tão mal do senhor, que o senhor é chato, que o senhor fica pegando no pé, que o senhor não sei o que lá. Eu falei: eu preciso conhecer esse pastor. Na hora: obrigado, irmã. Obrigado, Está falando mal e a minha fama está crescendo, não é? E gente está vindo ver. Viva. Se levante com esperança. Mesmo que os dias são maus, mesmo que os dias são difíceis, mesmo que tem gente querendo fazer casinha para você, mesmo que tem gente da sua própria família que não acredita em você, se levanta cheio de esperança e viva. Sonhe. Crie novos projetos, faça novas coisas, crie novas aventuras, vá para lugares que você nunca foi, conheça lugares que você não conheceu ainda hoje, vai para a cachoeira, vai para o mato, vai pescar, vai tirar férias com a família, vai para o restaurante jantar, chama o pastor junto, não é? Que é para Deus abençoar, né? Olha para alguém que está perto de você e diz para essa pessoa: você precisa sair daqui hoje decidido a viver.
Fala para ela assim: eu não estou falando sobreviver, eu estou falando viver. Porque tem gente que sobrevive, não é? Sobrevive uma queda, sobrevive um terremoto, sobrevive alguém que se levantou contra mim, sobrevive alguém que tentou me matar, sobrevive... Não, viver. Se coloca de pé. Pastor, mas e o coração de Davi? Você vai ter que vir domingo que vem. Não dá mais tempo, acabou meu tempo. Mas querido, se você quer ser abençoado, se você quer ver a sua vida fluindo, você precisa ter em você as mesmas atitudes de Paulo. Atitudes de fé, atitudes de obediência, atitudes de esperança. Não deixe os momentos da vida te parar. Não deixe aqueles que querem ver o seu mal, aqueles que querem te destruir, não deixe eles ditarem a sua vida. Não deixe eles falarem para você onde você vai chegar, onde você vai deixar de chegar. Eu escolho viver. Essa semana foi uma semana tão difícil para nós, queridos. A gente vem da semana passada para cá, só lidando com o luto. Inúmeras pessoas conhecidas, pessoas que a gente amava, morreram nesses últimos dias. E a gente tentando levar uma palavra de fé e esperança para os familiares. Em algum momento dessa semana, meu coração quis dar uma tremida, uma balançada. E eu quis dizer: Deus, eu estou fazendo loucura. Eu tenho filhos pequenos, eu tenho a minha mãe que tem vários problemas de saúde. Eu tenho me arriscado tanto. Mas daí Deus me levou ao Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Eu direi do meu Deus, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque a sua verdade é escudo sobre a minha vida. Tu dará ordem aos seus anjos para me proteger. E quanto a mim, eu não temerei mal algum. E essa semana eu fiz um compromisso com o Senhor no meu tempo de devocional. Eu disse: Deus, independente do momento que nós estamos vivendo, independente do que está acontecendo na nossa nação, independente do que está acontecendo aqui à nossa volta, perto de nós, eu não vou parar. Eu não vou desistir. Onde o Senhor quiser me levar, vai, me leva. Essa semana nós já atendemos gente com pensamentos de suicídio. Nós já atendemos famílias. Nós já fomos em tantos lugares, nós já fizemos tantas coisas. Eu escolho ter atitudes de fé, de esperança. Nós não vamos parar, querido. A sua casa não vai parar, a sua família não vai parar, independente do momento que você está vivendo, independente de você que está em casa nos assistindo, se a doença chegou na sua casa, se o desemprego chegou na sua casa, nós não vamos parar, nós não vamos desistir. O Senhor é sobre a nossa vida. Feche os seus olhos. Nós precisamos pedir ao Senhor. Deus, nos ensina a ter as atitudes de Paulo. Nos ajuda, Senhor, a triunfar no meio da crise, do problema. Deus, nós colocamos a nossa vida nas suas mãos essa noite, Senhor. Quantas vezes temos sido levados pelo medo, pelo desespero, pela angústia. Tantas palavras e pensamentos vêm à nossa cabeça, ao nosso coração. Quantas vezes pensamos em desistir, parar no meio do caminho.
Deus, mas eu quero profetizar que nós vamos chegar no final da nossa vida e nós vamos poder falar como o apóstolo Paulo falou: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a fé que havia no meu coração. Libera força essa noite, Senhor. Aqueles que estão cansados, aqueles que estão pensando em desistir, em parar, Senhor, libera fé e esperança sobre nós. Enche o nosso coração de fé e esperança, Jesus. Sopra, Espírito Santo, aqui sobre nós. Vivifica as nossas vidas no Teu amor, Jesus. Nós não queremos passar por essa vida, Senhor, e chegar lá no final da nossa vida, ver que nós não fizemos nada, nós não conquistamos nada, porque paramos, sentamos para reclamar, para murmurar, olhamos para quem não nos ajudou, para quem não foi com a gente. Que a verdade do Senhor venha sobre nós, e a Tua palavra nos garante: se Deus é por nós, quem será contra nós? Enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de fé, de certeza que o Senhor é conosco, que o Senhor está cuidando da nossa casa. Nos ensina a entregar aquilo que o Senhor nos está pedindo, Senhor. Nós não vamos parar, Senhor. Nós não vamos parar, Senhor. Nós não vamos deixar o medo dominar a nossa vida e o nosso coração. Nós não vamos nos basear nas pessoas que querem ver o nosso mal, Senhor. Nós olhamos para Ti nessa noite, Jesus. Nós firmamos os nossos olhos em Ti, Senhor. Tu és o autor e consumador da nossa fé.